Que ele fez isso, tipo assim, aqui, Estados Unidos, vocês querem provas? Tá aqui a prova com imagens, com a minha declaração, diante da imprensa, para a imprensa dizer que não sabia, porque estava tudo embaixo dos panos. A imprensa não falava nada. Ele fez puff, jogou tudo. Agora é o jogo aberto. Não é mais xadrez 3D, 4D. Não, agora é jogo de damas. Pedra a pedra. Para mim, foi isso que ele fez. Ruth Castro em Fala aí, Brasil! Então, gente, é isso. Eu gravei este vídeo, tá? Comecei a gravar às 20 horas do dia 28. Só que, para variar, quando que ele entra? Dia 29. Tudo bem, gente? Um dia a gente entra num acordo. Eu, internet, YouTube, programa de edição, tá bom, gente? Tá tudo de boa. Eu não vou perder minha paz por causa disso e nem vocês. Tá? Só chega atrasado, né? Mas tudo bem. Antes tarde do que nunca. E assim a gente caminha. Tá bom, gente? Beijo no coração. Terminou por volta de 21 horas a gravação. Mas, pra variar, a culpa não é minha. Entra 29. Vamos continuar, gente, caminhando. Tá bom? Beijo, tchau. Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus, sempre bem, sempre estaremos bem, não importa o que aconteça ao nosso redor, estaremos sempre bem, porque o bem é a luz, e estarmos no bem é estarmos na luz e irradiarmos o bem, não é verdade? Então, gente, olha só. O Rio de Janeiro continua sendo, né? Sendo notícia. Gente, de novo, começou tudo de novo. Estava demorando, não estava demorando? Estava demorando, né? Tinha muita ação lá em São Paulo, né? Aqueles amiguinhos que fingem que são inimigos, mas são unidos, né? São unidos, são sócios. Pois é. Tava só notícia deles, aí pronto, aí vem o Rio. Gente, vamos conversar sobre o que aconteceu hoje. Bom, eu tô falando hoje, dia 28/10, tá? Terça-feira. Se esse vídeo vai conseguir entrar hoje, eu não sei, mas é hoje, pra mim, tá? Provavelmente só amanhã, né? Mas enfim, porque tudo acontece. Aí a internet que cai, é editor que não quer editar, é o de sempre. Enfim, mas vamos tentar, tá? Tentar ainda hoje. Primeiro, eu não pude gravar antes, passei o dia inteiro querendo gravar esse vídeo pra vocês, mas não pude. Por quê? Por quê? Gente, eu já falei pra vocês onde é que eu moro, né? Em Anhuma City, ou seja, em Anhuma, tudo acontece. E não é aqui, mas é ali, tá? Que fica o Complexo do Alemão. Então, nós ouvimos tudo, não corremos o risco, mas ouvimos tudo, tá? Porque tudo passa pela nossa cabeça, inclusive helicópteros. E eu estava com helicópteros na cabeça, pensando até que ia cair aqui, tá? Desde a madrugada e só parou há poucos instantes, além dos barulhos. Então, não tem como gravar com todos esses barulhos, né? Então, eu tive que esperar passar. Então, já está à noite, já adentramos às 20 horas, então, por isso que eu não sei quando que isso vai ao ar, né? Porque não depende de mim. Eu tô aqui falando para vocês, acabei de falar, pronto, já estava no ar. Mas como eu tenho que editar para mostrar coisa para vocês, então demora mais, né? Aí eu vou depender de internet, etc, etc. Bom, gente, eu quero conversar. Eu vou mostrar bastante coisa para vocês, mas eu quero conversar. Porque, inclusive, era uma conversa que eu tô querendo ter com vocês desde o ano passado. Desde o ano passado, tá? Mas assim, as coisas foram acontecendo, aí eu separei pro começo do ano, e não, ainda não é o momento. Começou a ser um momento agora, né, finalzinho de setembro e tal, mas eu falei, ainda não é o momento, e chegou o momento.
Eu acho que meu anjo da guarda falou assim, espera, Ruth, espera que eu vou te dizer qual é o momento, e o momento é agora. E eu quero conversar com vocês sobre esse momento. O que está acontecendo no Rio, gente, não é problema do Rio. Não é problema do Rio. É um problema da América Latina como um todo e até do Trump. É? Vocês vão entender tudo. Parece que eu tô assim, aquelas alucinadas de direita que bota Trump em tudo. Não, não e não. Tá? Já falei para vocês, existe uma diferença grande. Existe esquerda, existe direita e existe o conservadorismo. Eu sou conservadora, então eu não sou direita A, direita B, direita C, bolsonarista, eu sou conservadora. Tá? Quem jogar no meu time tá tudo bem. Quem jogar na esquerda, tchau e benção. Vai. Sem argumentos, tá? E nós vamos ver por que hoje. Tá bom? Então, gente, vamos lá. Eu vou começar. Eu trouxe um trecho da Rádio Bandeirantes, porque, né, para trazer uma mídia oficial e tal, a notícia que deu pela manhã. Eu vou começar por aí para vocês entenderem. Quem ainda não entendeu, vai entender o que está acontecendo. E por que eu quero fazer esse vídeo? Primeiro, para falar do que eu estou para falar há muito tempo, e segundo, até para explicar e apaziguar as pessoas que vieram me perguntar se estava tudo bem, né? Porque como sabem que eu moro aqui, pronto, né? E eu tenho amigos e parentes no Brasil inteiro, graças a Deus eu tenho muita gente que gosta de mim, que se preocupa comigo, e meu zap hoje não parou, né? Mostrar só um áudiozinho, tá? Porque tem muitos, tá, gente? Tem muitos. Para vocês terem uma ideia de como é que foi meu dia hoje. Oi, prima, tudo bem? Como que você tá aí? Você e o gordo? Porque o negócio tá feio aí, né? Eu tô olhando na TV desde cedo. O negócio tá bem feião mesmo. Manda mensagem, tá? Manda notícias suas. Beijo pra vocês, tá? Fica com Deus. Vocês estão entendendo? É assim, o gordo, gente, é o jeito carinhoso que os familiares e amigos chamam meu marido. Porque eu comecei a chamar ele assim, meu gordo. Então ficou gordo. Graças a Deus nós estamos bem. Mas para você ver, as pessoas realmente estão preocupadas com a gente, né? E é o dia inteiro isso. Só que essa é de São Paulo, essa minha prima. Então, quando ela fala daí, não é daqui, dessa minha localização, é do Rio. Porque se tá lá, tá no Brasil inteiro. E aí, pronto, né? Apavora. Não é mesmo? Vou mostrar mais esse aqui, tá? Só para vocês terem uma noção. Presta atenção. Ruth, minha irmã, boa tarde. Querida, como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Eu tava sabendo parcialmente o que estava acontecendo agora que eu vi que a porra do gato subiu no telhado. Né? Policial, virou guerra, né? Policial morto, dezenas de vagabundos mortos, e os filhos da puta do Comando Vermelho foi... Então, gente, o linguajar, enfim, é esse. É o linguajar do carioca. Estão fazendo uma ruma de merda nas ruas, né? Depois explica aí como é que tá parado, o que tá acontecendo, se você tá com algum problema, cara, enfim. Aqui a gente não sabe porra nenhuma, né, cara? Avenida das Américas. No sentido Guaratiba, ela tá parada, tá? Eu não sei se por acaso foi algum acidente ou se teve algum problema, né, os caras fecharam, isso, enfim, gente. né? Que aqui... E sim, é sobre esse mesmo problema o que ele tá vendo lá, tá? E, infelizmente, não é hoje. Gente, isso é sempre. Desde Leonel Brizola. Desde Leonel Brizola. Aliás, eu quero agradecer. Ironia, tô botando aqui, ó, entre parênteses, ironia, tá? Pra quem não entende. Eu quero agradecer muito ao nosso presidente Figueiredo, que fez o favor de devolver essas merdas todas pra gente, tá? Com a tal da anistia ampla, geral e restrita. Paulo Figueiredo,
Eu não gosto de você. Não. Você é um arrogante, um prepotente que acha que teu avôzinho foi um herói. Não foi, ele fez mal pro Brasil. Mal. Mal. Tá? Ah, mas a anistia, isso, aquilo. Se ele não tivesse dado anistia ampla, geral e restrita. Olha, você pode voltar. Cambada de vagabundo, de safado, de terror. Dilminha foi presa como terror. Miriam Leitão e etc. Tá? Pra viver na insignificância de vocês. Jamais, em cargos públicos, políticos, jornalísticos. Jamais. Foi isso que nós conseguimos. Tá? Para agora até a ministra do STM vim pedir desculpa pelo que aconteceu. Ela é ministra do STM, Supremo Tribunal Militar, falando mal do militar. Contra o regime militar. Para vocês verem a que nível que nós chegamos. Sabe por quê? Por causa de Figueiredo. Ouviu, Paulo Figueiredo? Por causa de seu avô. Por causa de seu avô. Tá? Enfim, desculpa. Os bolsonaristas e baba-ovos, desses que se dizem de direita, ó. Vou falar um negócio pra vocês. Tô revoltada. Direita é meus ovos. É assim que a gente fala. Direita é meus ovos. Ah, você não tem ovo? Eu tenho ovário. Tá? Que fazem os ovinhos. Para os seres humaninhos nascerem. Tá bom? Então, direita é meus ovos. Tá? Porque no Brasil não existe direita, gente. O Brasil não existe direita. Não existe. Existe interesses. Sabe o Centrão? Uma hora ele tá na esquerda, outra hora ele tá na direita. O próprio Bolsonaro falou que ele é centrão. Tá? Eu sou conservador e no mundo existe esses três sistemas. Tá? O dito esquerda, o dito direita e o tal do conservadorismo tentando sambar nessa história toda. Tentando, nem tanto ao céu, nem tanto a mar, vamos trazer o que é bom, vamos trazer o que é ético, o que é moral. Será que essa direita que veio de Figueiredos é tão ética e tão moral assim? Por que deu ampla, geral e restrita? Bom, chegamos aqui. Leonel Brizola voltou por conta disso. José Genuíno, José Dirceu voltaram por conta disso. José Dirceu aprendeu guerrilha em Cuba. Guerrilha. Pra quê? Pra treinar guerrilheiros aqui. Ruth, a gente não ia falar do que está acontecendo hoje no CV? Pois é. É disso que estamos falando. Sabe? Lá naquele tempo, foram presos na Ilha Grande, presos políticos e ladrões de galinha. Se juntaram e os presos políticos resolveram ensinar aos ladrões de galinha a não serem mais ladrões de galinha, a serem grandes. Ensinaram guerrilhas. Mais tarde, a coisa se ampliou de uma forma. Lá se formou o que foi conhecido como Falange Vermelha. Mais tarde, Comando Vermelho. Viu como é que a gente está falando do que está acontecendo hoje? Entendeu? A gente tem que ter todo esse preâmbulo, porque senão a gente, sabe, não vai sair desse hoje repetitivo, que toda hora acontece. Tá? A gente tem que entender de verdade. Tá? Foi lá que tudo começou. Daí se expandiu. Aqui virou CV, São Paulo, PCC e por aí por diante. Né? E por aí por diante. Tudo começou, tá? De uma tal de anistia soltando e dando poderes para guerrilheiros terroristas. Dilmas da vida, maridos de Dilma da vida, José Dirceus e por aí por diante. Aí vem o esquerdista farofa, só porque é Bolsa Família e tem interesse no seu próprio umbigo, porque quer bolsa migalha, bolsa esmola, em vez de tomar vergonha na porra da cara. Tá, hoje eu tô desbocada. Eu tô revoltada, gente, porque a gente não dorme com um monte de helicóptero na nossa cabeça. Entendeu? Por quê? Por conta de vocês,
que vota nessa gente, acha que, ai, nossa, some do meu canal. Some. Some. Tá? Some. Vai entender o que nos trouxe até aqui. Tá? Então, enfim. E aí, começou tudo, gente. Começou tudo. Feito porque quem estava preso e exilado pelo mal que está sendo cometido hoje. E que Figueiredo deu anistia. Ai, que coisa linda. Ele precisava, porque tinha militar envolvido. Dane-se! Que pagasse quem tivesse que pagar. Militar envolvido? Não tem hoje. Não tem hoje. Por que que Dom Ratão entrou e milicó? Foi conivente. Ainda cometeu perfídia com o povo. Obrigada, Figueiredo. Cala a boca, Paulo Figueiredo. Amigo do Bananinha, que eu também sou por aqui, ó. Eu gosto muito do pai dele. Mas desse cara aí, que mandou até o pai tomar lá no botão, ainda chamou de velho babaca? Pelo amor de Deus, né, gente? Ou vocês estão com um ou estão com outro. Vocês não estão vendo que esse Paulo Figueiredo com o Bananinha estão se aliando para jogar a ladeira abaixo? O velho babaca, como diz o Bananinha? Para mandar ele tomar no botão, como mandou o Bananinha? Para que esse cara volte, esse tal de Paulo Figueiredo, volte pro Brasil, que fez besteira aqui, tá fugido? Ele fez besteira, gente. É. Tá? Enfim, não é disso que a gente tá falando, mas é disso. É tudo sobre isso, gente. É tudo sobre isso. Tá? Sabe onde que isso tá? Dentro da geopolítica. E a gente vai entender tudo. Tá? Então, gente, a gente vai começar a ver, né? Eu vou começar pela Rádio Bandeirante, para vocês entenderem, né? Qual foi a notícia de hoje? Eu fiz um resuminho. A Rádio Bandeirantes, ela já entrou resumindo muito bem, tá? Eu vou trazer esse resumo para vocês e depois a gente vai dar continuidade, que tem muita coisa para falar, porque eu tô animada. Por incrível que pareça, gente, eu estou animada com o que está acontecendo. Vocês vão entender o porquê. Louca. O Rio tá nesse ponto de Gaza e você animada. Bom, eu quero acreditar e quero que vocês orem junto comigo para que a minha intuição, digamos assim, não esteja errada, não esteja falhando. Orem comigo para que tudo dê certo, porque, quem sabe, né, nós teremos dias melhores com o que está começando hoje. Né? E eu acredito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto eu for conversando com vocês depois, tá? Eu vou passando algumas fotos, algumas coisas assim, tá? Sem comentários. Só passando. Tá bom? Para andar mais rápido. Senão eu vou ler a matéria e tal. É só para vocês verem que o negócio repercutiu. Tá? Mas eu acho que temos luz no fim do túnel, gente. Eu acho que pela primeira vez eu estou esperançosa. Né? Porque, como eu falei para vocês, a coisa vem desde Brizola. Né? Passando por todos esses canalhas desses governadores corruptos que o Rio teve. Tá? Não sei o que é Cláudio Castro, que é o nosso atual governador. Eu sei de uma coisa, ele não tem responsabilidade pelo que está acontecendo. Ele pegou um Estado corrupto de um país corrupto. Não estou defendendo, mas eu não tenho o que falar dele. Tá? E a gente vai falar sobre isso melhor daqui para frente. Tá? Vamos embora, então? Ver o que a Rádio Bandeirante... Eu prefiro trazer a Rádio Bandeirante porque, né, para não dizer que é coisa de youtuber. Uns trechinhos que eu cortei de hoje de manhã, da matéria de hoje de manhã da Rádio Bandeirante. Tá bom?
Isso daí não é repetição, não. São vários e vários e vários disparos acontecendo um na cola do outro no começo da manhã de hoje, durante essa mega operação que ainda está em andamento lá no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio. Operação contra o avanço do Comando Vermelho é mais uma etapa daquela operação contenção que o governo do Rio vem fazendo. Enfim, presta atenção lá no fundo que não é só pou-pou, não, tem helicópteros. Esses helicópteros não me deixaram dormir, porque começaram de madrugada, eu e a galera aqui, né, toda, a vizinhança inteira, o bairro inteiro, com os rasantes, que esses helicópteros, não era um, davam aqui, e isso foi o dia inteiro e adentrou o princípio da noite, tá? Junto com os pou-pou. Então, fica difícil a gente gravar, fica difícil a gente, né, a gente tem que escolher o melhor momento. Mas vamos lá, preste atenção que vocês vão ouvir. Para combater o Comando Vermelho, prender nomes do Comando Vermelho que se esconderam nas comunidades do Rio de Janeiro. Hoje, 2.500 agentes das forças de segurança foram aos complexos do Alemão e da Penha, que reúnem quase 30 favelas no Rio de Janeiro, para prender pelo menos 100 criminosos. Em retaliação, os bandidos lançaram bombas com drones para atingir os policiais. Olha lá, tá vendo? Olha lá, os drones atirando bomba na polícia, gente. Tá, né? Isso aí, gente. E Gaza é a mesma coisa. Agora há pouco, houve uma entrevista coletiva do governador do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro. Pois é, aí a gente vai começar a falar sobre isso, né? Com essa fala do governador, e eu concordo com ele. Só que, como eu disse para vocês, nós não perdemos agora, nós não perdemos hoje. Nós começamos a perder lá atrás com Leonel Brizola. Então a coisa evoluiu muito e realmente nós perdemos a capacidade. E a partir daqui vocês vão entender, tá? Eu não quero mais voltar nesse assunto, porque isso me revolta muito. O porquê que eu agradeço gentilmente ao presidente Figueiredo. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho. Já passou dos limites de onde o Estado deveria estar sozinho. Realmente passou há muito tempo. Tá? O Rio de Janeiro realmente ficou à mercê do Deus dará. Ninguém fez nada por ele, a não ser colocarem governadores presidiários aqui. Defendendo. Por uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana... E não tem. Não tem. Segurança urbana é ladrão de galinha. É 38, sabe? 38 só. Isso é segurança urbana. Tá? E o que nós estamos vivendo... ultrapassou. Aquela imagem de drone, gente, e não foi um, não foi um. Foram vários. E Gaza é por aí. É por aí. Tá? Esses drones, vocês vão ver o efeito. Tá? Olha essa fotinho que vocês vão ver. Ciel não é Gaza. Mas vamos dar continuidade aqui. Então já passou assim, vamos dar continuidade. Realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou
toda a ideia de segurança Então, pública. começa daí. Concordamos plenamente com isso e garanto que em qualquer outro estado do Brasil que se imaginar nessas condições, com essas imagens, com isso que nós estamos vivenciando, aqui vai concordar. Porque se isso fosse um filme e você estivesse assistindo a TV e o que está acontecendo aqui como um filme, vocês entenderiam como guerra. Ninguém quer isso para o seu cantinho, para o seu estado. Então, pessoas que não têm parafusos a menos e que não fumam demais ou usam farinha demais, entendem. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas. E a verdade é tráfico internacional de armas. Internacional. Tem por onde? Por portos? Eu sempre alerto a vocês o Paranaguá, que está ali no sul, tem alguma coisa acontecendo ali meio gigantesco que ninguém vê, tá? Com o povo dos lenços xadrez. Tem muita coisa. Além de América Latina, Colômbia, Venezuela e tal, vem de muitos lugares, gente. Vem de muitos lugares, presta atenção. E cadê os militares? Cadê os militares? A gente vai conversar sobre isso. Essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder, exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou, e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa Coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra, e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos. Então, gente, olha só, né? Se tiver que exceder, nós vamos exceder mais ainda, e aí é o que eu estou tendo uma luz no fim do túnel, para proteger a nossa população. Gente, eu vou mostrar para vocês o que significa proteger a nossa população, o que a população está passando. Porque polícia com bandido. Vamos dar uma olhadinha? Eu trouxe, porque eu não posso mostrar muita coisa aqui, né? Porque a plataforma é bem restrita. Mas eu trouxe 2 videozinhos que eu acho que vai fazer vocês entenderem, quando ele fala em proteger a população, do que ele está falando. Do que ele está falando, tá? Porque as coisas estão acontecendo. Dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui. Gente, olha como é que ficou a minha casa. Sangue. Eu tô com medo porque eu não sei como é que tá aqui. Tô trancada num quarto com meus filhos. Olha, gente. Olha como é que tá. Olha. Destruíram tudo. Pois é, gente. Essa moradora, né? Quando ela mostra o rastro, do que ela tá falando? Que a casa dela foi invadida. Trocaram de lá. E alguém foi alvejado. Bandido. Dentro da casa dela. Porque vocês prestaram atenção no que ela falou. Olha, gente, Sam, minha casa foi destruída, olha o que fizeram. E eu estava trancada com meus filhos no quarto. Então não é ninguém que tem a ver com a casa dela. Simplesmente invadem e pronto, e fazem isso. Tá? E graças a Deus pela destruição que nós vimos, Jesus estava na parede desse quarto.
protegendo ela e os filhos dela, na frente da parede, porque o resto vocês viram. Alguém pediu dá licença? Essa é a população. É a população, que não tem nada a ver com essa guerra. E vocês, esquerdistas, preocupados com Gaza. Mas sustentando de alguma forma isso tudo que está acontecendo. Tá? Com o apoio de vocês ao que não presta. Tá? Bom, se tem esquerdista que não apoia, gente, não é com vocês que eu tô falando. Ok? Vamos ver mais um pouquinho. Olha essa situação aqui, gente. Olha essa situação aqui. Tranquilidade, mano, ó. A tia tá filmando aí, nós vai descer. Qual é, rapaziada? Ó, um atrás do outro. Ninguém com nada. Ninguém com nada. Aí, tá geral sem camisa, pegou a visão? Tá geral sem camisa, nós vai descer aqui devagar, hein? Filma, tia. Eu não tô conseguindo. Filma, tia. Tenta pra filmar, já tá filmando. Já tá mas filmando. Então, filma, já tá filmando. Olha só, primeiro vocês veem alguma coisa no chão, né? Isso mesmo que vocês estão pensando. Tem um boneco tombado. Mas olha a situação. Daqui pra frente vocês vão ver o horror. Tá? Filma, tia, filma. E ela fala, eu não tô conseguindo. Filma, tia, já tá filmando. Quer dizer, não sei se ele enfiou o dedo ali. Por quê? Porque, gente, olha a situação em que essa tia se encontra. De um lado, os filhos de Lula, os cria de Lula que usa cervejinha. Do outro lado, os malvadões, que é assim que a esquerda vê, tá? E ela no meio, ela pediu isso? Ela pediu? Olha a situação. Os filhos de Lula pedindo filma contra os malvadões de farda. Que situação dessa tia. E aí, agora a gente vai ver o que ela tá passando de verdade. Presta atenção. Vocês viram que ela tá ali na salinha dela, que é um cubículo, com um boneco já atirado, e tá, filma, ela... Lógico que ela tem que falar que não tá conseguindo para tentar, né? Mas não tem jeito. É obrigada. A população é obrigada a viver isso, tá? E nessas condições dela, ainda bem que quem tá do lado de fora uniformizado, tá entendendo a situação dela, porque muitas das vezes não dá nem tempo. Acha que tá dando guarita, que tá filmando porque faz parte. É isso que a população vive. É disso que Cláudio Castro falou quando vai extrapolar limite pela população. Parabéns, governador. É isso. Começa a ver. Ó, nós tá vendo aí com o fuzil pra dentro aí, mano. Nós tá na mão, qual foi? Nós tá na mão, tranquilidade, mano. Ô, moço, calma aí. Calma. Calma, a arma tá lá em cima, aí. Calma, nós tá na mão, sem esculacho. Tá filmando. Sem esculacho, calma. Vai sair geral, bagulho é tranquilidade. Mano, sem esculacho. Aí, ó, vai um, vai outro. Vai, rapaziada. Vai, sem esculacho, pode ir, vai. Vai, rapaziada. Sem esculacho, então, sem esculacho, bagulho é papo de homem. Já é. Vem, rapaziada, pode vir. Ó, tem um amigo morto aqui no chão aqui, entendeu? Bagulho é tranquilidade, mano. Bagulho é tranquilidade. Tem um amigo morto aqui, mas o bagulho é tranquilidade. Imagina a situação dessa moradora, gente, vivendo isso. Vocês viram quantos já desceram aquela escada? Já viram? Eu nem vou contar, porque o filminho acaba, o videozinho acaba, antes de acabar de sair essa tropa toda. Então nem adianta contar. Vocês viram o tamanho da sala? Ia ter escadinha, sinal que não tem mais como nenhum ali, eles estão ali em cima, porque deve ser um quarto. Essa montoeira de homem dentro da casa da tia. A situação que a população passa. Tem um amigo morto aqui, sem esculacho. Vem, rapaziada, bora? Bora, rapaziada. Segue aí. Sem esculacho. Já é. Calma aí. Dá a mão. Pode seguir, sem esculacho. Grava aí, tia. Grava aí, tia. Tem mais problema? Vamos ver essa porra. Sem esculacho. Calma aí. Vocês viram a quantidade?
Eu não sei se é da casa da tia ou não. Não sei. Parece. Mas dá uma olhada nisso aqui. Ai, gente, olha, eles cortaram ali. Olha a quantidade, gente. Olha lá pro finalzinho. Lá, ó, lá. Não olha pra cá, não. Pra lá no final. Quantos? E ainda continua saindo. É os caras, mano, que passou aqui. Meu Deus. Vocês viram? A quantidade. E vocês estão vendo que é em vielas. Vielas. Por quê? Porque ali, gente, são casebres. É o que a gente chama de favela ou comunidade. Não são casas imensas. Vocês viram a situação da casa da tia? Olha a montoeira para um casebre. Nem rua isso tem. É viela, porque deveria ser largo. Então imagina as casas, é uma trepada na outra, como vocês podem ver. Que situação dessa tia. E da outra moradora e de tantos que a gente vê por aí toda hora. E não tem para onde ir, não tem para onde fugir. E são obrigadas a filmar aí, tia. A filmar. Para eles fazerem prova contra os malvadões da farda. Entendeu? É isso. Tá? É isso. Conter o crime. Na verdade, o que acontece no Rio está para além da capacidade do que é possível fazer pelas forças do Rio de Janeiro. Bom, os complexos da Penha e do Alemão, Joel, são considerados estratégicos para o Comando Vermelho. Eles têm conexão direta com a Baixada Fluminense, acesso mais rápido para a Dutra. Então a gente está falando de rota de escoamento de drogas, rota de escoamento ou para receber armas, por exemplo, e para levá-las para o interior do estado também. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fala que o objetivo é desmantelar o núcleo de liderança e logística do Comando Vermelho, que é a maior facção criminosa do estado e uma das maiores do país, inclusive, né? O Comando Vermelho ganhou muita força, principalmente no Nordeste do Brasil. Há tentativas de infiltração no estado de São Paulo, principalmente pelo litoral norte. A gente já falou de pontos de tráfico de drogas que foram abandonados pelo PCC em São Paulo e o Comando Vermelho foi entrando. E aí começaram a acontecer conflitos entre as duas facções. E aí, gente, vamos um pouquinho mais de Cláudio Castro, só para a gente começar a falar do que realmente está por trás. Só tem mais um pouquinho do Cláudio Castro. Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa e a gente não vai ficar chorando pelos cantos. A gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. É isso. Vocês entenderam? Não, hoje a gente nem pediu blindado, porque já pedimos 3 vezes e nada. É GLO, não é GLO, cada hora tem uma desculpa, mas não faz nada, nada. É isso que ele falou. Então chega, a gente vai fazer o que a gente pode. Porque, né? É só negativa, ninguém faz nada e a gente vê o que a população está passando. Porque, tombaram não sei quantos bonecos, tem que tombar 3 vezes mais. Foi preso não sei quantos meliantes, tem que ser preso muitas vezes mais. É pouco. Seja lá a quantidade final, é pouco. É pouco. Porque nós estamos falando de terror e
né, amor? É disso que se trata, tá? Esse ataque de drones e etc. E os outros armamentos, pelo barulho, a gente vê que não é arminha, tá? E sendo municiados internacionalmente, mas tinha que tombar. Entraram com 2.500 homens da polícia, eu sei que, né? Mas tinha que tombar 5.000 do outro lado. Tinha. Tem que acabar com essa semente do mal, gente. Tem que acabar. Vocês viram o que fizeram na Casa das Coitadas? Você acha que é... Tia, faz favor da gente se esconder aí? Não. 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 Não é assim que funciona. E aí eu vou colocar para vocês que defendem isso. Vocês querem isso na sua porta? Vocês querem isso na sua casa? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, não é mesmo? Como é que alguém tem coragem de defender isso? Justificar isso? E aceitar que são esses as vítimas da sociedade. Agora piora. Piora. Primeiro, a gente vai ver o que o Bilinski... Olha esse vídeo aqui, gente. Pra gente poder caminhar. Vamos entender. O único motivo do Brasil não conseguir controlar o crime organizado é porque o crime organizado já faz parte do Estado brasileiro. Faz parte. Por que o Brasil não consegue enfrentar o crime organizado? Né? Ele falou assim, olha, o Brasil é um país muito grande, muito poderoso, muito forte. O único motivo do Brasil não conseguir controlar o crime organizado é porque o crime organizado já faz parte do Estado brasileiro. Faz parte em que ponto? Vocês entenderam? Já faz parte, faz. É o que eu falei. Tudo começou lá na Ilha Grande, a tal de Falange Vermelha, a mistura. Guerrilheiros juntos ensinando. É isso. A coisa vem, e aí a gente junta com o vídeo que eu já repostei várias vezes aqui nos meus vídeos do Lula falando o plano deles. Isso lá em 80, quando tudo começou. Quando veio a tal do quê? Da anistia ampla, geral e restrita. Tá? Eles já tinham esse plano. Faz parte do executivo, faz parte do legislativo, faz parte do judiciário e faz parte do setor econômico. Né? Então, essa participação, o tamanho da participação do PCC dentro... Quando ele fala do judiciário, gente, basta ver o que todos os nossos ministros fazem. Inclusive, vamos relembrar de novo, mais uma vez, Fachin proibindo qualquer operação aqui no Rio de Janeiro. Pode nem drone para assustar as pobres das crianças. Quer dizer, drone da polícia não pode, mas eles contra a polícia podem. Invadir a casa de morador e a pobre da mãe ficar trancada com os filhos dentro do quarto, pode. Isso não assusta, né? E se fosse só o Fachin, gente, né? Barrosão liberando dorgas, né? Tudo. Daqui a pouco 15 toneladas vai ser uso pessoal. Não é verdade? Porque o STF aprovou bastante. Não, é usuário. E daí? Né? Enfim. E assim, manda devolver helicópteros, manda devolver os bens dos cabeças, e solta e foge um e some outro, não é mesmo? STF.
desses setores a gente não tem a menor ideia, né? A Operação Carbono Oculto revelou em fatos que o brasileiro não tinha conhecimento, né? A média da população acha que o crime organizado vive de arma e droga, e não é nada disso, né? Pergunta quantos postos de gasolina pertencem ao PCC em São Paulo, quantas revendas de carro, quantas usinas de cana eles têm, quantos caminhões de transporte, né? Então, eu acredito que o alcance do crime organizado é muito grande e a infiltração é algo que dificulta o combate. Como que o combate se tornaria mais efetivo? E aí a gente tem que pensar dois fatores diferentes. O meu pai sempre fala assim, olha, burro é o cara que faz a mesma coisa e espera um resultado diferente, certo? Então, o que nós estamos fazendo não é o suficiente. O nosso trabalho de combate ao crime organizado é um trabalho de enfrentamento, mas é um trabalho que vai ter mais sucesso na medida que nós enfrentarmos o crime organizado como o que ele realmente é. O que é o PCC, o que é o Comando Vermelho, o que é o crime organizado no Brasil? É uma organização criminosa do tipo empresarial, ou seja, é um business, é um negócio. Se o PCC fosse um negócio legal no Brasil, ele seria a 5ª maior empresa do Brasil. A 5ª maior do Brasil. Então, a 5ª maior do Brasil. Mas presta atenção, tá? Que a coisa não se restringe, tá? A gente vai começar a entrar no que está acontecendo hoje de verdade. Se ele é desse tamanho, se ele tem esse poder econômico, o mero enfrentamento não é a solução. A solução é tornar o negócio não viável. Como você torna o negócio não viável? Diminuindo o faturamento, diminuindo Como lucro. se faz isso? O que o Trump está fazendo com os tais dos barquinhos na Venezuela. Não tem os barquinhos? Os barquinhos de pescador, gente. Cheio de peixe branco. Cheio de peixe branco. Esse peixe vira farinha. Do nada. Tá? E tá dando um derrame, né? Nossa, gente, o que já foi, o que ainda está para ir para o ralo, é assim. É quebrando o faturamento. É assim que se quebra faturamento. Destruindo tudo. Tá, então, a gente está chegando aonde? No Trump, nos barquinhos, na Venezuela. O que isso tem a ver? Tudo. Quem ensinou e formou Falange Vermelha, como a primeira facção do Brasil, foram os guerrilheiros e terrores libertos, anistiados pelo presidente Figueiredo, tá? Dentro dos presídios. Quem trouxe instrução de guerrilha? José Dirceu, que estava em Cuba. Tá? Aprendendo guerrilha, para repassar. Pois é, José Dirceu, o cabeça intelectual do Partido das Trevas, né? Vou reforçar os vídeos de Lula, falando que ele, Fidel e Chávez fundaram o Foro de São Paulo, que idealizaram a Pátria Grande, o domínio da América Latina, tá? A cubanização do todo. Bom, basta ver o que está acontecendo em Cuba hoje para ver o que ele idealizou. E como é que ele consegue isso? Enfraquecendo a moral e o poder de um país. No caso, o nosso. Como? Através das dorgas. Até 2004, antes dele entrar, nós tínhamos um grupo que fazia trabalho com ressocialização de morador de rua e nós obtínhamos muito sucesso. Penoso trabalho, mas um trabalho de formiguinha, demorado, mas a gente conseguia ressocializar, trazer de volta à sociedade cidadãos limpos, livres das dorgas, tá? Com seus documentos revistos, recuperados, com uma nova profissão, etc, e etc. Chegou esse governo das trevas, nós fomos proibidos, como é proibido até hoje. E aí apareceram o que? As cracolândias. Não mexam nas cracolândias. Não tirem ninguém de lá. Não ofereçam nada, porque isso é crime. Você não pode. Você vai ser preso. Deixa eles lá zumbis. Tá? Porque isso enfraquece a moral de um país. A força de um país.
o respeito de um país. Quanto mais Cracolândia, mais fraco ficam o entorno, os moradores, o povo brasileiro, e vira gado mais facilmente. Aqueles que não se deixam dominar por bolsas e esmolas e nem pelo funcionalismo público fechadinho nos próprios interesses, se enfraquecem, porque estão dominados por isso. Essa é a estratégia. E vocês acham que é só aqui nos Estados Unidos? Eles não chamam por Cracolândia, mas a gente vê as imagens, todos zumbizados, e fizeram isso. Ou seja, eles extrapolam limites. Tá, então, os nossos comandos daqui não se alimentam daqui, não. É do que vem de fora para cá e que vai para outros lugares, inclusive Estados Unidos. Por isso, terror. Terror. Tá? Porque enfraquecem países. É uma forma de guerra. E, se preciso, com armas. E com armamento pesado. Mas começa primeiro com enfraquecimento para domínio. Tá? Red cocaine. Red cocaine. Vermelha. Coca. Vermelha. Red cocaine. Isso não é novo. E é isso que o Trump quer combater. Está combatendo. Venezuela já está levando. Petro da Colômbia está levando. O último vai ser o Brasil. Por que o último, Ruth? Vocês lembram da Lava Jato? Prende um aqui e delata, prende outro aqui e delata, prende outro aqui e delata. E vão pegando os maiores. Primeiro pega os pequenos, aí eles deletam o grandinho deleta o maior até chegar no cabeça. Lembra quem foi o cabeça, né? Liberto por quem? Pelo STF. Pois é. Vocês lembram disso? Então, por que o Trump está comendo pelas beiradas? Porque o último pega-se o cabeça, porque ele não tem a quem delatar. Mas tem todas as provas dos delatados contra ele, já está acontecendo através do El Polo, Hugo Carvajal, que já está entregando muita prova para o Trump. E é por isso que ele começou pelas beiras. É sobre isso aqui. Quer ver que eu provo para vocês que tem tudo a ver com isso? Eu vou provar. Ano passado, o Cláudio Castro pediu ajuda lá para esses fatores, lá nos Estados Unidos. Mas o governo era Biden. Ignoraram. Trump entrou e viu. E Cláudio Castro não se fez de rogado. Em maio desse ano, ele esteve nos Estados Unidos e fez de novo, pediu de novo. Por quê? Porque ele entendeu que com Trump podia ser outra história. Vamos dar uma olhada num vídeo de maio, que não tem nada a ver com hoje, será? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, de maio. Seguimos 9 horas e 53 minutos, hora da gente movimentar mais uma vez aqui a nossa reportagem. A gente tem acompanhado toda a discussão em torno de segurança pública, né? Principalmente porque tem estado no topo das pesquisas em relação à população. Pois em visita a Nova York para cumprir agendas nessa área, a segurança pública, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, propôs um acordo de cooperação com a Agência Antidrogas dos Estados Unidos. E o Rodrigo Viga está de volta aqui, atualiza para a gente, tem mais informações sobre essa proposta do governador. Pois não, Viga? É isso, Nonato. Não sei se você sabe, mas o DEA, que é esse departamento, essa agência de combate a drogas lá dos Estados Unidos, tem um escritório aqui no Brasil, especificamente onde? Aqui mesmo no Rio de Janeiro. Ou seja, os agentes que aqui estão lotados conhecem muito bem essa agenda de conflitos, confrontos e o que precisa ser feito ou deveria ser feito para diminuir o poderio dessas facções criminosas. Um acordo de cooperação, um MOU, como se chama, né? Um memorando de entendimento, deve ser firmado entre o governo do Rio de Janeiro e o DEA, que é uma agência vinculada ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, principalmente para que os norte-americanos ajudem as forças de segurança do Rio de Janeiro a combater o poderio econômico e financeiro. E esse poderio existe por conta do tráfico de drogas, armas e munições. O relatório está sendo elaborado aqui internamente também para tentar convencer a justiça norte-americana, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de que essas facções criminosas que atuam aqui no território fluminense podem ser classificadas, têm características de grupos narcoterroristas ou grupos terroristas. E a avaliação do governo do Rio de Janeiro é que essas facções disparam discriminadamente contra a população. Criam áreas de seleção no Rio de Janeiro, conflagradas.
Vocês entenderam qual o grupo? E é verdade, basta ver o que eles fazem. Gente, olha hoje. O que fizeram com a pobre da tia não é terror. Com aquela senhorinha que ficou trancada com os filhos dentro do quarto não é terror. Fora o que nós vemos de tudo, né? De tudo que eles fazem por aí. Horrores, horrores. Sim, terros. Não diferem em nada daqueles de Gaza, né? Não diferem em nada. Áreas de exclusão e ainda cobram taxas de moradores para que eles possam tentar viver com o mínimo de dignidade possível. Segundo o governo do Rio de Janeiro, todas essas características configuram, classificam o Estado como, essas facções criminosas do Estado, como grupos terroristas, e se isso acontecer, pode acontecer também uma ajuda significativa das forças norte-americanas no combate à violência e à criminalidade, principalmente o caminho do dinheiro, que é importante também asfixiar financeiramente esses grupos armados que atuam no Rio e em todo o Brasil, meu caro Nonato. E é em todo o Brasil. E é isso. Tá? Ele já tinha feito, já está tentando desde o ano passado, gente. E sim, é terror, sim. É terror, sim. E vou tornar a colocar, quem diga que não, eu desejo que isso vá parar na sua porta. Tá? Eu desejo, do fundo do meu coração, que vocês tenham isso dentro da casa de vocês, como a tia lá. Tá bom? Aí vocês repensam, tá? A ignorância de vocês, por interesses umbigólatras de vocês, tá? Vocês não são melhores em nada do que isso. Bom, aliás, bom, deixa pra lá. Gente, vocês estão entendendo que é sim. E é isso que o Trump tá fazendo. Então, gente, a gente está falando de um problema geopolítico, porque esses daqui, não é só para os Estados Unidos, não, a Europa, a Espanha como um todo. Esse problema é geopolítico. Só que uma das fontes um dos maiores problemas geopolíticos da atualidade está onde tem casa, onde? Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no complexo, gente. Vocês estão entendendo o tamanho? O tamanho? Então, gente, o que eu penso? Hoje foi bem diferente. É assim, sabe? Eu tô esperançosa, eu tô vendo diferente. Primeiro, a quantidade de homens. Segundo, o tempo da operação. O tempo da disponibilidade, até de helicópteros e tudo. Gente, tá diferente, sim. E a maior diferença que eu senti e me animei, tô animada, tá? Tô animada. É com a declaração do Cláudio Castro, dele vindo, falando, apontando o culpado, que é o Lula, o governo. Ele apontou. Entende? Ele entregou a história, tá? Ele tá fazendo quieto, a gente não sabe, né? Quem sabia? Ninguém nem sabia que ele foi lá, que ele já tá tentando desde o ano passado, que ele encara e entende os comandos como terrorismos. Isso, muito bom. Eu ainda não tinha visto um governador se posicionar dessa maneira em lugar nenhum. Eu gosto muito do Tarcísio. Lá tem o PCC, ele não se posicionou. O Cláudio Castro está fazendo isso desde o ano passado. E ninguém está vendo. Tá? Então, gente, eu tô animada. Por quê? Porque junta a fome com a vontade de comer. O Cláudio Castro, Trump. O Trump está atuando. É devagar, a gente não vê, por enquanto, mas ele está atuando. Ele tem que ser muito seguro. As coisas não acontecem do dia para a noite. É o que eu falei para vocês. Vocês acham que o comando é agora? Que, esse governador... Porque todo mundo esquece e bota culpa na atual. O troço está vindo de Leonel Brizola. Antes de Leonel Brizola, as coisas já estavam acontecendo nos cárceres da Ilha Grande. Antes de acontecer lá, sabe, já estava acontecendo na cabeça do Paulo Figueiredo, do João Figueiredo. Estava acontecendo. A milicagem, a milicagem a gente viu.
A milicagem a gente viu, né? A perfídia, no dia 8 de janeiro. Nós vimos o posicionamento, eles estão perdendo tudo, eles estão sucateados, não tem porcaria nenhuma, nem combustível. E ó, sabe por quê? Porque as burrinhas estão cheias. Desde quando? Eu acho que é do mesmo tempo esses generais, esses coronéis, isso tudo velhão que tá aí cascudo, é do tempo lá do João Figueiredo. Veio tudo de lá, gente. Tá? A Suprema, a ministra do STM, do Supremo Tribunal Militar, desculpa a expressão, mas hoje eu tô meio desbocada, mas cagou no pau essa semana. Porque ela foi pedir desculpa pelos que os militares fizeram. Foi pedir desculpa pelo regime militar. Ou seja, ela pediu desculpa a terroristas, guerrilheiros. Ela pediu desculpa. E aí vem com esse papinho, não, o João Figueiredo fez para defender os militares. Ah, gente, hoje eu tô assim, os militares. Aí quando eles vieram no nosso. Entendeu? Os militares, gracinhas de pessoa. Nós estávamos iludidos porque não queríamos ver. Se bem que vocês nunca me viram dando força para eles. Nem para Geló, nem para 24, sei lá o quê, e não sei o quê. Ó, aconteceu, tudo que aconteceu eu estava aqui caladinha. Eu nunca confiei nele, gente. Porque esse discurso contra o João Figueiredo eu sempre fiz. E me aborreci muito com vários militares amigos meus. Para mim ele foi sujo. Nunca vou saber por quê, mas foi. E não me interessa o porquê, me interessa a consequência. E é o que a gente está vendo hoje, então demora. Tá? Bom, não vai demorar esse tempo todo, porque, bom, o Trump só tem 3 anos e meio. Eu acredito, tá? Que a gente não vai demorar meio ano. E, então, o que acontece, né? O Cláudio Castro tá vendo, falou, opa. E aí, gente, veio. A gota d'água que faltava, tá? Com quem? Com o Dom Ratão. Vamos lembrar o que o Dom Ratão falou agora, gente. A mais nova dele, tá? Eu, antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta. Pois é, né? Nossa, ele tá certo, que discurso bonito não tá. Porque isso não se adequa, tá, ao terror. Terror é mundial, então você pode sim. Pode sim. E o Trump perguntou para ele, e aí? Quer? A gente resolve. Então não é assim, não é uma invasão. Bateu na porta, tó. Quer ajuda? Tô escutando que quem tá dentro da tua casa tá quebrando tudo e tá ameaçando os moradores. Quer ajuda? Não, tá tudo sob controle. A gente vai ver isso. A soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser... Soberania territorial de cada país. Os amigos dele entram aqui e fazem o que querem. Ele entrou no Peru e pegou a primeira coisa de lá e meteu o pé. Respeitou? Não, porque falar que é dama, aonde? Discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assunto. Imenso prazer. Aliás, sabe? Eu queria muito que o Trump, assim como ele, presidente de um país, fez, pegar o jatinho dele lá buscar, fugitiva, né? Para não se lascar. Eu gostaria muito que o Trump fizesse a mesma coisa. Pegasse o jatinho dele e entrasse aqui. Não para fugitivo. Mas, sabe, o pau que dá em Chico dá em Francisco, ele fez. Porque ele achou que a amiguinha dele era a amiguinha do bem.
Por que o Trump não vem aqui buscar o amiguinho dele? Soberania? Soberania? De onde, cara pálida? Só para os interesses dele e para os amigos dele, né? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Gente, eu vou até cortar isso aqui e vou botar depois. O mundo não pode continuar nessa polarização do bem e do mal. O mundo é a polarização do bem e do mal. O bem lutando contra o mal. Isso aconteceu antes da criação do homem. Já existia a luta do bem contra o mal. O mal corrompeu o primeiro homem. Não pode? Essa luta só vai acabar depois do apocalipse, gente. Só da boca de um demônio é que a gente ouve que não pode ter essa luta. Por quê? O jargão sempre disse, o bem sempre vence no final, então não pode haver, né? Gente, que absurdo é esse? É por isso que eu falo. Eu sou conservadorista, eu não sou esquerda nem direita. Então dane-se vocês esquerdistas e dane-se a direita idiota, tá? Isso aqui, eu não vou nem dizer que é anticristão, porque todas as religiões do mundo é baseada nesse combate. Por que existe a religião? Entende? Enfim. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você... Vocês entenderam? Os trafiteiros são inocentes. Porque a culpa é dos usuários. Ah, é verdade. Ah, é verdade? É verdade? Eu quero uma mãe que teve um filho abordado, aliciado na porta da escola, que os traficantes foram na porta da escola oferecer, porque primeiro eles dão, né? Para depois começar a lucrar. Se ela pensa isso, porque um usuário não alicia ninguém para se tornar trafiteiro. Mas o trafiteiro alicia filhos nossos a todo dia na porta da escola, com crianças. Não só para se tornar usuários, mas como para ser soldadinho deles. Para eles fazerem de escudo. E é por isso que existe tanta cracolândia. Teve gente que concordou com isso. Sabe por quê? Porque ele usou um truque e vice-versa. Não, não tem vice-versa. E ele sabe que não tem. Ele é o pai de todos eles. Ele é o pai de todos eles. Mostrei vídeos aqui no canal, vários, com as falas dele, tá? Mas como é que ele pode culpar? Aquele que faz tudo de terro é só para tomar uma cervejinha. Não é verdade? Então, depois que o nosso governador viu isso, né? Tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate. Você compra comida, né? Você vai no supermercado. Aí inaugura um supermercado no seu bairro, né? Supermercado novo lá. Vai lá e inaugura. Vão na sua porta te oferecer o primeiro carrinho grátis. Olha, eu tô aqui trazendo feijão do meu mercado, açúcar, arroz e tal, esse carrinho. É para você ir lá comprar com a gente, para ver se é bom os nossos produtos. Tem cabimento? Aonde acontece isso? Ah, porque
Aí eles vendem porque tem quem compra porque eles vendem não sei o que. Quem oferece gratuitamente para você se tornar um comprador? Em qual comércio? É isso aí. A droga. No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de droga, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o Pois é, e vocês viram, né? Aberto, em todas as letras, para todo o Brasil ouvir. O governador falando, já pedi 3 vezes. Estão combatendo o quê? Estão combatendo quem combate eles. Isso está sendo combatido. De armas, sabe? Porque o contrabando... Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se dispor a conversar com a polícia. Então, gente, de novo, Cláudio Castro vem lutando, viu que o Trump está agindo e viu esta besta fazer esse tipo de declaração. Ele falou, então é agora. Então é agora. Eu vou começar a zona e não vou parar. Eu não vou parar por conta da população. E todos vão ver quem é esse Dom Ratão. Porque ele viu quem ele defende. Então, gente, eu acho, e já vi no Twitter que está acontecendo, tá? Já vi que tá rolando, parece que as pessoas entenderam. Que ele fez isso, tipo assim, aqui, Estados Unidos, vocês querem provas? Tá aqui a prova com imagens, com a minha declaração, diante da imprensa, para a imprensa dizer que não sabia, porque estava tudo embaixo dos panos. A imprensa não falava nada. Ele fez puff, jogou tudo. Agora é o jogo aberto, não é mais xadrez 3D, 4D, não, agora é jogo de damas. Pedra a pedra. Para mim foi isso que ele fez. Tá? Parabéns para ele. Ele não vai dizer isso nunca, né? Porque não é do jogo. Mas é isso. Ele teve uma intenção. E aí se juntou às polícias que já tá por aqui, com essa palhaçada toda. Da polícia prende, a justiça solta, a polícia prende, a justiça solta, é a polícia que toma tiro, é a polícia que morre, mas coitadinhos. Mataram não sei quantos. Mas não fala dos policiais que estão fazendo um trabalho para proteger a população, que eles invadem casa. Que eles destroem a casa. Destroem. Isso ninguém fala, né? Eu quero crer que esse é o objetivo do que começou hoje. Infelizmente, esse é o jogo. Esse é o jogo. Tá? E no Twitter, o que é que eu vi? Porque, olha, foi trend top, foi trend. Vocês veem que gente de fora do Rio me passando mensagem. Não é só daqui do Rio. Então, o troço foi. Já chegou lá fora. Sabe por quê, gente? Porque eu via marcando arrobas. Arroba Marco Rubio, arroba de todas as reportagens. Já chegou. Sabe? É o aceno. Pode vir. Pode vir. Eu acho que não vai parar e não vai ser tão rápido, mas que começou esse movimento de atração, começou com tudo que já se tem. Amanhã, dia 29, ou quem sabe hoje, seria o julgamento do Eupolo, Hugo Carvajal, que entregaria todo o sistema sobre isso, tá? Seria hoje. E aí, o que estava se comentando? A pena dele seria prisão perpétua. Aí, né, com a história de que, olha, ele tem muito a apresentar e tal, e começou a delatar, começou-se a falar o seguinte: dependendo da pena que ele pegue, a gente vai entender o grau de importância do que ele entregou. E aí, foi adiado. Não vai ser mais no dia 29. O que se especula? Ele entregou além e precisa de mais tempo para saber o que vai fazer com isso. A coisa é bem maior do que se imaginava. Esperamos em Deus que seja isso e oremos para que Deus mande os soldados. E você acha... Eu vi outro dia um comentário, né? Você acha que Trump é santo?
Olha, o único santo que eu tenho conhecimento que passou pela terra, botaram na cruz e mataram. Trocaram por um bandido. Trocam por bandidos até agora. Trocaram um presidente honesto por isso daí, que tiraram da cadeia para isso. É sobre isso. Tá? Não gostou? Faz o seu vídeo. Dê a sua opinião fora daqui, no seu canal. Tá bom? Bom, gente, é isso. Ficou grande, mas é muita coisa. Quando eu trouxe assim, desse, que aparentemente é desse tamanho. Ah, foi mais uma guerra de confronto lá no Rio. Não! Dessa vez é diferente. Pega a lupa e veja que é diferente. Tá bom, gente? Eu acho que mostrei tudo, né? Todos os vídeos, imagens, minha opinião, minha oração, tá? E que tudo contribua para que a coisa se transforme de uma vez por todas. Tá bom, gente? É sobre isso, tá? Então, obrigada por quem ficou comigo até aqui, tá? Muito obrigada. Compartilha esse vídeo, deixe seu like, tá? Ninguém solta a mão de ninguém, tá bom? Gente, até a próxima. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fomos.